sou acadêmico do curso de Direito, e hoje discutiremos o caso da Mércia Nagashima. Este caso teve grande repercussão devido à gravidade e à brutalidade do crime, além de seu impacto na sociedade e nas discussões sobre a justiça e a segurança pública no Brasil. Em junho de 2010, o Brasil foi abalado por um crime brutal que deixou o país em choque. Mércia Nagashima, uma advogada de 30 anos, desapareceu sem deixar rastros. A Mércia era uma jovem advogada dedicada, conhecida pelo seu trabalho e compromisso com a justiça. Sua vida parecia promissora até o momento em que desapareceu. Após dia de busca, o corpo de Mércia foi encontrado em uma represa em Guarulhos. A brutalidade do crime foi tão grande que abalou a opinião pública e gerou uma intensa cobertura da mídia. A investigação inicial foi marcada por uma busca intensiva. A coleta de evidências foi crucial, incluindo entrevistas com testemunhas, análise de câmeras de segurança e inspeção dos locais relacionados. Misael Bispo de Souza, ex-namorado de Mércia, foi identificado como o principal suspeito. O Ministério Público acusou Misael de homicídio qualificado, alegando premeditação e crueldade. As provas apresentadas incluíram evidências forenses e testemunhas. A defesa de Misael tentou contestar as provas e argumentou que ele não tinha intenção de matar, mas a evidência foi contundente. O julgamento de Misael trouxe à tona detalhes perturbadores e gerou um debate nacional sobre a violência doméstica e justiça. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Misael Bispo de Souza foi condenado a 20 anos de prisão, refletindo a gravidade do crime com agravamentos como a crueldade e a premeditação. Embora tenha entrado com apelação, a decisão final foi mantida pela Justiça. O caso gerou um debate intenso sobre a violência doméstica e a proteção das mulheres. A brutalidade do crime levou a movimentos e campanhas de conscientização, pressionando o governo a melhorar a segurança e o apoio das vítimas. A cobertura extensiva do caso ajudou a manter o assunto em destaque e pressionou o sistema judicial. A cobertura ajudou a montar a opinião pública sobre a necessidade de reformas na justiça e no sistema de proteção das vítimas. Embora a tragédia tenha sido devastadora, o legado de Mércia continua a influenciar debates e ações, buscando um futuro mais seguro e justo para todos. Mais um caso que repercutiu no sistema criminal brasileiro. Marisa e Manfred Richthofen teriam sido assassinados brutalmente pela sua filha Suzane, juntamente com a ajuda dos irmãos Cravinhos. Um deles, o atual namorado na época de Suzane, Daniel Cravinhos. O quarto do casal estava revirado, havia uma arma no chão, do lado do Manfred. Do lado na cabeceira da Marisa havia um criado mudo, e tinha uma jarra com um pouco de água e sem copo. Isso já chamou a atenção porque a jarra fazia parte da casa. Quem subiu a jarra sabia onde ela se encontrava e não havia copo. Então a probabilidade da vítima ter subido com a jarra para beber água durante a noite era pequena. E havia uma toalha também, que a vítima, a Marisa, foi colocar uma toalha na boca. O crime ao casal Richthofen aconteceu na noite do dia 31 de outubro de 2002, no quarto em que o casal dormia, na casa da família, uma mansão no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Em 2002, Suzane von Richthofen namorava Daniel Cravinhos, mas o namoro não tinha o apoio das famílias. Os pais de Suzane chegaram até mesmo a proibir o relacionamento dos dois. Suzane, Daniel e Christian, irmão de Daniel Cravinhos, diante da situação criaram um plano para simular um latrocínio e assim assassinar o casal Richthofen. No dia 31 de outubro de 2002, Suzane abriu a porta da mansão da família no Brooklyn, em São Paulo, para que os irmãos Cravinhos pudessem assim acessar a residência. Depois disso, eles foram para o segundo andar do imóvel e mataram Manfred e Marisa
com marretadas na cabeça. Então, por isso, uma fratura múltipla na região da cabeça. Então, pela orientação desses espirros, e você consegue, eles convergem com uma posição onde seria o centro das lesões. Então, você começa a recompor a posição que ela estava. Você começa a recompor a cena. A motivação do crime também ficou clara. O relacionamento de Suzane com Daniel era francamente hostilizado pelos pais dela, especialmente pelo pai, Manfred. Ele teria usado de força física contra a filha e prometido deserdá-la caso não desse fim ao namoro. Com isso, o casal passou a nutrir a intenção de eliminar os pais dela. A acusação apontou Suzane como mentora do crime. Mais tarde, ela deu a versão de que os dois irmãos também participaram do planejamento dos assassinatos, e não teria sido somente ela. Segundo a justiça, Christian, o irmão do namorado de Suzane, confessou depois que a investigação descobriu que ele comprou uma moto, pagando $3,6 mil, dinheiro furtado da casa dos von Richthofen. Ele tentou assumir os crimes sozinho, mas logo Daniel, seu irmão, também admitiu seu envolvimento. Já Suzane ainda resistiu. Fazia caras e bocas manifestando a indignação por ser considerada suspeita no caso que matou seus pais, como constou na investigação, mas também acabou confessando. A confissão da filha foi descrita como um relato monótono e sem demonstrar emoção. Segundo relatos dos acontecimentos que ocorreram no dia do assassinato, Suzane levou os irmãos em seu carro e abriu a porta da residência para que Daniel e Christian Cravinhos matassem Manfred e Marisa com golpes de porrete na cabeça. Antes, Suzane subiu ao quarto e se certificou que os pais dormiam. Em seguida, os três simularam um cenário de roubo. Não demorou para que a polícia detectasse falhas no enredo montado pelo trio e os três entrassem no foco das investigações. Entre o crime e a confissão, decorreu apenas uma semana. Foi ao ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo, José Massi, que Christian Cravinhos admitiu pela primeira vez a participação no crime, abrindo caminho para que Suzane e Daniel também confessassem. Chegou uma hora que não podia ser ninguém senão eles. Aí o que aconteceu? Fechou que tinha que ser alguém da família com acesso à casa. Eles não tinham assim amizades que entrassem na casa. A empregada já tinha ido embora, então fechou neles, Suzane e Daniel. O delegado Massi relatou ao jornal do Estadão que durante a investigação a filha não demonstrou luto pela morte dos pais. Tanto que, alguns dias depois, ela deu uma festa na residência deles, onde ocorreu o assassinato, com direito a churrasco em volta da piscina. No cenário do crime, a casa arrumada demais para a situação de roubo e o comportamento dos suspeitos, com trocas de olhares e cochichos, levou à convicção de que eles estavam envolvidos no crime. Era a noite de uma quinta-feira, já estava fazendo, se não me engano, uma semana do fato. E nós estávamos já nos preparando para fazer uma cariação, até então, entre Daniel, Suzane e o pai do Daniel, porque havia umas contradições. A sentença do crime ao casal Richthofen. Em 2006, após 65 horas de júri, Suzane von Richthofen e os irmãos Christian e Daniel Cravinhos foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Daniel e Suzane foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão e Christian a 38 anos e 6 meses. Em 2013, os irmãos Cravinhos receberam benefício para progressão de regime para cumprir um regime semiaberto. Em 2015, Suzane também passou a cumprir pena em regime semiaberto. Em razão da condenação pelo crime de parricídio, homicídio praticado contra o pai ou aos pais, a filha perdeu o direito à herança da família. Descendente da família aristocrática alemã, Manfred era engenheiro de uma estatal paulista e Marisa médica psiquiátrica. O caso da família Richthofen foi tão repercutido que ganhou uma trilogia de filmes, inúmeras palestras, curta-metragens e matérias que até hoje rodam nas redes sociais, tanto nacional quanto internacional. Os filmes que relatam o acontecimento com a família Richthofen, dirigido por Maurício Essa, conta com 3 filmes. Um que mostra a visão de Suzane, com o título de A Menina que Matou os Pais. O segundo filme da trilogia,
com o título de O Menino que Matou os Meus Pais, conta e relata o caso na visão de Daniel Cravinho. Já o último filme da trilogia, A Menina que Matou os Pais, A Confissão, acompanha a investigação da polícia no dia que se sucedeu o crime. A história é contada a partir dos autos do processo, permitindo acompanhar todos os passos da investigação e a confissão dos suspeitos, tanto quanto a pena que foi colocada aos assassinos do casal Richthofen. Só a própria postura dela. O que nós apuramos? Estudada, falava 3 idiomas, assim, nível universitário, instruída e fria. Como conceber para uma jovem que tem tudo cometer esse tipo de crime? Qual que é o seu nome? Elise Araújo Kitano Matsunaga. Seu estado civil? Elise Araújo Kitano Matsunaga, formada em enfermagem e bacharel em direito, foi autora de um episódio que chocou o país inteiro. Elise matou seu marido Marcos Kitano Matsunaga com um tiro na cabeça, esquartejou seu corpo e o desovou em sacos de lixos na beira de uma estrada de terra abandonada. Inicialmente, Marcos foi dado como desaparecido, mas 3 dias após seu desaparecimento, seus restos mortais foram encontrados no local onde Elise desovou seu corpo. Após a polícia e a perícia identificar o corpo de Marcos, Elise foi intimada e acusada com as provas que o Ministério Público apresentou. Com isso, Elise confessou o crime e foi mantida em regime fechado. Era muito carinhoso. E eu gostava verdadeiramente de estar ao lado dele. O Ministério Público acusou Elise de homicídio triplamente qualificado e de ocultação de cadáver. O crime de homicídio doloso aqui no Brasil é julgado por um tribunal do júri, onde, além do juiz, um júri composto por 7 pessoas irão decidir se o réu é inocente ou culpado do crime apresentado. Durante toda a investigação, Elise Matsunaga foi mantida em prisão preventiva. Durante isso, tanto a acusação quanto a defesa apresentaram provas perante o júri para tentar reduzir ou tentar agravar ainda mais a pena de Elise. O julgamento ocorreu em dezembro de 2016 no estado de São Paulo. Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão pelo assassinato e esquartejamento do marido. Elise também foi condenada por ocultação de cadáver e, após sua condenação, a defesa entrou com recursos para tentar reduzir a pena ou anular o julgamento, questionando a validade de algumas provas apresentadas durante o processo. Em 2019, a pena de Elise foi reduzida para 16 anos e 3 meses, mas como qualquer outro detento, Elise também estava exposta à progressão de regime. E em 2019, no mesmo ano, Elise foi passada para o regime semiaberto. Em entrevistas, Elise afirma que o que mais motivou a cometer o crime foi o desmoronamento do casamento, em que Marcos tinha se tornado extremamente agressivo, chegando até agredi-la verbalmente e fisicamente. Não via mais aquele relacionamento de antes, aquela pessoa de antes. Eu estava casada com outra pessoa que eu não conhecia. Falava que ele tinha outra mulher e ele insistia para mim que não tinha. Ele falava que não tinha. Falava que eu era louca, que eu estava imaginando coisas, que eu estava procurando coisas onde não existiam. Também Elise descobriu que Marcos tinha um amante, um caso extraconjugal fora do casamento, o que motivou mais ainda a cometer o assassinato do marido. E já na primeira noite que eu estava lá... O caso trouxe à tona uma questão de segurança pública, sendo em ambientes familiares ou ambientes de elite. Para o caso não tenha sido estritamente de violência doméstica da forma clássica, Elise, por ter assassinado seu marido, traz à tona a questão da violência doméstica. Também traz a questão de poder dentro do casamento, o papel do marido e da esposa. A ampla cobertura midiática gerou um caso de especulação sobre a justiça aplicada no Brasil.
A mídia também trouxe à tona a questão da desigualdade social, pois mesmo que Marcos Matsunaga, herdeiro do Grupo Yoki, um grupo nacionalmente conhecido na produção alimentícia, tenha vindo de uma classe elite, Elise Matsunaga veio de uma classe mais humilde, sendo ex-garota de programa, ex-enfermeira. Eu não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. Eu tava sentindo tanta coisa ali. Eu tava sentindo raiva dele, eu tava sentindo medo, eu tava sentindo alívio de eu não estar louca. Atualmente, Elise Matsunaga trabalha como motorista de aplicativo em Franca, onde a mesma reside. Ela está em liberdade condicional desde maio do ano passado, após cumprir 10 anos de pena. Olá, hoje eu vou falar sobre o caso de Isabela Nardolini, o crime que chocou o Brasil em 2008, analisando os aspectos processuais e penais e o impulso que ele causou no cenário social, político e jurídico. Isabela de Oliveira Nardolini nasceu no dia 18 de abril de 2002 em São Paulo. Ela era filha de Ana Caroline Cunha de Oliveira e Alexandre Alves Nardolini. Os pais de Isabela eram separados e ela costumava passar os fins de semana na casa do pai com a madrasta e as filhas da madrasta. Na madrugada do sábado, Isabela foi encontrada caída no jardim no edifício London, em São Paulo, Zona Norte. Ao lado estava seu pai, aparentemente triste, mas logo levaram a Isabela para o hospital, só que ela morreu no caminho. Após a morte de Isabela, o pai e a madrasta foram interrogados e o mesmo informou que bandidos invadiram a casa, aberto a janela do quarto de Isabela e jogado ela da sacada, enquanto ele e a mulher foram buscar as duas crianças que ficaram embaixo. Ao chegar no quarto, informou que olhou a janela e viu sua filha caída no chão. Nas investigações, o casal deu 23 nomes de possíveis suspeitos, mas nenhum deles foram condenados, porque ou eles tinham álibi ou as histórias não batiam, assim como toda vez que o casal era interrogado, a história era contada de alguma coisa de modo diferente. Após as investigações, foi encontrado no carro do pai de Isabela sangue, e depois de exames foi descoberto que o sangue era mesmo de Isabela, tornando o pai e a madrasta os principais suspeitos do crime. Com base nessas pistas e depoimentos, os policiais reconstruíram a cena do crime. De acordo com a investigação, Ana teria agredido Isabela dentro do carro, Ana, mulher do pai de Isabela. Depois, seu pai a teria jogado no chão, ocasionando a quebra de seu braço, e ainda desacordada, seu pai a levou para seu quarto e a arremessou da janela. Em 2010, o casal recebeu suas condenações de justiça. Alexandre foi sentenciado por 30 anos de prisão, mas atualmente ele cumpre sua pena em regime semiaberto. Ana, por sua vez, foi condenada a 26 anos de prisão, mas tem direito a saidinhas temporárias da prisão. Agora, após abordar a história, falarei sobre os aspectos processuais do crime. O caso envolveu o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Caroline Jatobá, na morte da menina de 5 anos, Isabela. Em primeiro lugar, foi feito um inquérito policial. No inquérito policial inicial, estava como se fosse um acidente, mas após as investigações, foi comprovado que, na verdade, se tratava de um homicídio. Em segundo lugar, foi feita a denúncia. O Ministério Público apresentou denúncia por homicídio triplamente qualificado, com base nas evidências técnicas e as testemunhas obtidas durante o inquérito. Em lugar, foi feito o julgamento no Tribunal do Júri. O caso foi julgado no Tribunal do Júri com 7 julgadores populares. A grande atenção da mídia e a repercussão pública influenciaram a percepção do processo. Com a atenção que a mídia deu para o crime mencionado, fez com que a pressão da população acarretasse ao caso ser resolvido o mais rápido possível. Nos aspectos penais, temos que se tratava de um homicídio qualificado, que foram provadas com provas periciais, incluíram exames de corpo de delito e laudos técnicos e confirmaram a agressão e a manipulação da cena quando eles tentaram manipular a verdade. O caso de Isabela Nardolini não apenas gerou uma discussão profunda sobre os aspectos processuais e penais do direito brasileiro, mas também teve um impacto significativo na esfera social e política. Mostrou que um crime pode influenciar debates sobre justiça e segurança pública, além de relevar os desafios enfrentados pelo sistema jurídico em causas de alta visibilidade. Mostrou também como a repercussão desse tipo de caso pode ser influenciado a rapidez com a pressão da população. Quando a população pressiona e a mídia
Dar atenção para o caso faz com que ele ocorra com muito mais rapidez. O caso gerou discussões sobre a necessidade de penas mais severas para crime contra crianças e violência doméstica e influenciou a formulação de revisão de políticas públicas voltadas para a criança e a prevenção da violência doméstica. Bom dia, meu nome é Emily Tristes e eu vou falar sobre o caso da Eloá, que ocorreu em 2008. Eloá Cristina Pimentel era uma adolescente de 15 anos que foi presa em cativeiro por mais de 100 horas pelo seu ex-namorado Lindenberg, de 22 anos. Eles começaram o relacionamento quando Eloá tinha 12 anos e durante esses 2 anos e alguns meses eles vinham na ida e vinda, terminar o relacionamento, voltava. Só que até então, um mês antes do ocorrido, Lindenberg resolve terminar com Eloá e logo depois bate um arrependimento nele e ele tenta reatar o relacionamento com Eloá. Só que Eloá não aceita ele de volta. E então, no dia 13 de outubro de 2008, Eloá Cristina, Nayara Rodrigues, Vitor e Iago estavam descendo da escola para o apartamento da Eloá para fazer um trabalho de escola. Enquanto os meninos estavam ali mexendo nos computadores e as meninas preparando o almoço, Lindenberg invade o apartamento armado. Então Lindenberg faz refém os 4. Só que na mesma noite do dia 13 de outubro, ele, após as ameaças, ele resolve soltar os 2 meninos, o Iago e o Vitor. E continua mantendo ali em cativeiro Nayara e Iago. No dia seguinte, ele liberta Nayara. E como estava tendo ali uma negociação entre o Lindenberg e o grupo de ações táticas especiais chamada Gatchari de São Paulo, para tentar chegar num acordo e soltar a Eloá também, como assim soltar a Nayara voltou ao apartamento e ficou lá, em cativeiro, junto com a Eloá. Não adiantou. A situação estava tão crítica que tudo que estava acontecendo ali estava passando ao vivo no Jornal Nacional. E numa sexta-feira, um promotor de justiça, ele levou um documento lá próximo ao apartamento, garantindo que o sequestrador, no caso Lindenberg, ele não seria ferido, não aconteceria nada com ele caso ele se entregasse, né? Já que, de acordo com o advogado do sequestrador, Lindenberg, era isso que ele queria. Só que não adiantou nada. Então a PM, ela explode a porta do apartamento de Eloá e eles detêm Lindenberg. Só que Lindenberg ainda consegue balear, né, a Nayara com um tiro e a Eloá com 2 tiros, uma na cabeça e outro na virilha. Nayara consegue sair do apartamento ainda andando. Lindenberg é imediatamente preso e a Eloá, ela é carregada dali diretamente para o hospital. Só que logo depois deu um atestado de óbito, porque ela não resistiu, né? Teve uma morte cerebral. Aspectos processuais. 1. Fase investigatória. A investigação foi conduzida ali pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Houve coleta das provas no local do crime, depoimento de testemunhas e interrogatório do réu. A mídia acompanhou intensificamente a operação, como eu falei, né? Foi tudo ao vivo, o que gerou críticas quanto à influência da cobertura midiática e do comportamento do sequestrador e no desfecho trágico. 2. Prisão em flagrante. Lindenberg Alves foi preso em flagrante após a invasão do apartamento pelo grupo lá das ações especiais GAT, que terminou com um tiro fatal na Eloá, infelizmente. A prisão em flagrante ocorreu imediatamente após o encerramento do sequestro e a morte da vítima. 3. Sentença e pena. Lindenberg Alves foi condenado a uma pena de 98 anos e 10 meses de prisão. A condenação abrangeu homicídio qualificado, tentativa de homicídio, cárcere privado e disparo de arma de fogo. A defesa recorreu da sentença buscando redução da pena. E até que conseguiu, né? Porque a pena diminuiu para 39 anos. 4.
Cumprimento da pena. Lindeberg cumpre a pena em regime fechado, com a possibilidade de progressão de regime conforme o cumprimento da parte da pena e o comportamento carcerário. Como eu falei, né? Por isso que o negócio aí abaixou de 98 para 39 anos. Aí, a lei permite a progressão para o regime semiaberto após o cumprimento de pelo menos 2/5 da pena em casos de réus primários. Aspectos penais. Homicídio qualificado. Crime cometido. Lindeberg Alves foi condenado por homicídio qualificado contra Eloá Cristina Pimentel. Tipificação penal. Artigo 121, parágrafo 2 do Código Penal. O homicídio foi qualificado por 3 motivos. Motivo torpe. O crime foi cometido por vingança contra Eloá, que havia terminado o relacionamento. Segundo motivo. Meio cruel. Eloá foi mantida em cárcere privado por mais de 100 horas sob grave sofrimento psicológico. E 3, recursos que dificultou a defesa da vítima. Eloá estava sob custódia. E aí, estando em custódia, é impossível de se defender contra o sequestrador. 2. Tentativa de homicídio qualificado. Crime cometido tentativa de homicídio contra Nayara Rodrigues da Silva, amiga de Eloá, que também foi mantida em cativeiro e baleada durante a invasão do apartamento. Tipificação penal. Artigo 121, segundo parágrafo, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Tentativa de homicídio. A qualificadora foi o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a Nayara também estava sob o controle do réu e foi atingida por disparos de arma de fogo. Pena aplicada. A tentativa de homicídio foi considerada no cálculo da pena total aplicada a Lindeberg. Aspectos políticos. 1. Debate sobre segurança pública e gestão em crises. Os políticos e especialistas de segurança ali, eles discutiram a necessidade de reformar protocolos de gerenciamento em casos de sequestro e incidentes com reféns, para ter mais uma cautela, mais um cuidado ali, para que não aconteça mais casos, tipo, de não conseguir salvar a vítima que está ali sendo refém. 2. Impacto na política de combate à violência contra a mulher. O caso da Eloá chamou bastante atenção aí para o problema aí de violência contra a mulher, especialmente em relacionamentos afetivos. Apesar de feminicídio ele ter sido incluído no Código Penal como uma pena ali, né, algo que não poderia ser feito, o assassinato de Eloá foi discutido bastante na época como um caso emblemático de violência doméstica e de gênero. Organizações de direitos humanos, grupos feministas e políticos defensores dos direitos das mulheres usaram o caso como argumento para fortalecer campanhas contra a violência de gênero e para promover leis mais rígidas de proteção à mulher, como a Lei Maria da Penha. 3. Influência da mídia e responsabilidade do governo. A intensa cobertura midiática do caso da Eloá gerou discussões sobre o papel da mídia em situações de crise e o impacto da sua intervenção na gestão de incidentes envolvendo reféns, que foi o caso que aconteceu, né? Acho que o cara lá se sentiu muito mais pressionado. Enfim, a mídia estar presente ali foi um erro. A presença da mídia, ela foi constantemente criticada por ter influenciado, supostamente, gerando ali uma negatividade ali no comportamento do sequestrador, né? Prolongando o cativeiro e dificultando as negociações ali para que as reféns fossem soltas. Houve também pressão política sobre o governo do estado de São Paulo e de autoridades de segurança pública para criar regras mais rígidas quanto ao envolvimento da mídia em operações policiais e para proteger os direitos de privacidade das vítimas. Olá, gente, eu me chamo Nayara, sou aluna do curso de Direito e hoje eu vim trazer um assunto para vocês muito polêmico que repercutiu bastante na época. Esse assunto foi o assassinato de Elisa da Silva Samúdio, envolvendo o goleiro Bruno. Bom, Elisa, ela era uma menina sonhadora, sonhava em ser modelo e os pais dela se casaram, durou 1 ano
e depois desse 1 ano, os pais dela se separaram. Com 12 anos de idade, a Elisa já queria sair, era uma menina muito independente. Só que não deu muito certo, porque ela tinha 12 anos e eles também não tinham renda financeira para manter com as despesas fora da cidade. Quando ela completou 18 anos, ela saiu pela primeira vez, ela foi morar em São Paulo, atrás dos sonhos delas. Mas como não deu muito certo, Elisa começou a se prostituir, que não foi uma vida muito boa que ela fez para a escolha que ela fez na vida dela. Então, Elisa, em algumas entrevistas, ela fala que conheceu o Bruno em 2008, só que ele já fala que conheceu ela em 2009 em uma social com outros jogadores, fala que no mesmo dia teve relação sexual com ela, fala que teve uma química muito forte com ela, que dessa química eles não se separaram mais, o Bruno era casado, e depois disso, com muitos encontros, ela acabou engravidando, que quando ela foi contar para ele não aceitou muito bem, ele sequestrou ela com 2 amigos dele, e eles bateram nela, ameaçaram ela e também deram alguns remédios para ela abortar a criança, que não deu muito certo. Depois disso, Elisa foi prestar depoimento na polícia. Ela falou tudo o que aconteceu. Depois que ela saiu de lá, ela gravou vídeos para repórter. Depois ele também publicou em algumas imprensas que ela era louca, que ela estava inventando isso para estragar com a vida dele, porque ele estava prestes a ser comprado por um time europeu. Então, ele publicou isso, mas de fato o que ela queria mesmo era o reconhecimento do filho dela, porque não tinha como não ser dele, até porque ela gostava muito dele e ela ficava só com ele, ela mantinha a relação só com ele, porque foi isso que ele pediu para ela. E logo após o bebê nascer, ela entrou na justiça com um pedido de paternidade para ele assumir o filho. E depois que ela entrou com esse pedido de paternidade, ele tentou se aproximar do filho, que era tudo uma farsa, que na verdade ele queria mesmo era se ver livre do filho e da Elisa. Depois disso, ele fala, e sobre algumas entrevistas, ele fala que ele sequestrou ela novamente e levou ela para a cidade de Esmeraldas, fugiu com o filho, que a intenção era matar a Elisa e o filho. Ele não queria ter esse empecilho, que para ele era um empecilho. E aí ele contratou uma pessoa, um menor de idade, que ficou sob pressão também. Ele pagou supostamente uns 3 mil reais para ele. E como ele estava com muita pressão depois do ocorrido, ele comentou com um tio dele, um parente dele, e esse parente dele foi prestar depoimento numa rádio depois de 1 mês, que esse ocorrido aconteceu dia 4 de julho, e no dia 6 de julho esse homem foi dar entrevista para a rádio. E aí ele afirmou o que tinha de fato acontecido. Então, começaram as investigações e, de fato, o que o homem tinha falado era o que tinha ocorrido. O filho eles não conseguiram matar, mas a Elisa, eles esquartejaram ela. Foi uma morte brutalmente cruel. Foi uma coisa que abalou muito a sociedade brasileira. E, bom, agora eu vou falar um pouco sobre os impactos que deu no direito penal e na política brasileira. No direito penal teve um impacto muito significativo, especialmente em questões relacionadas à violência contra a mulher, o homicídio e a necessidade de um fortalecimento de leis para proteger vítimas de violência doméstica, concluindo que o caso de Elisa Samúdio não só expôs a fragilidade de sistema de proteção, mas como também catalisou um movimento de mudanças tanto na legislação quanto na percepção social da violência de gênero, enfatizando a necessidade de um sistema penal mais eficaz e protetivo. Na política, em relação da violência contra a mulher e a eficácia do sistema judiciário, o impacto político se manifestou de várias maneiras,
como, por exemplo, na legislação de políticas públicas, na sensibilidade social, no desenvolvimento de autoridades e também nos direitos humanos. E agora eu vou falar um pouco sobre os procedimentos e as estratégias jurídicas. O primeiro procedimento e algumas estratégias jurídicas foi as provas, que as provas é o caso que teve um foco muito intenso, foi nas coletas delas, incluindo depoimentos de testemunhas e análise de bens, como o carro que foi utilizado no transporte do corpo de Elisa e também a busca pelo corpo de Elisa, que foi um elemento muito central na investigação. Depois teve a audiência de instruções. Essas audiências de instruções permitiram que as testemunhas fossem ouvidas e que ficassem claras os argumentos de acusações da defesa. Depois teve a defesa, que é no decorrer do processo, a defesa do acusado argumentou a favor dele, obviamente, buscando brecha para a credibilidade de algumas testemunhas. Teve também o júri popular, que foi o caso que foi levado a ele. Uma vez que as acusações eram graves, o júri, em um procedimento em que a decisão final é tomada por um grupo de cidadãos, que é os cidadãos de leis. Também teve as sentenças, que foi o resultado do júri, que foi a condenação do Bruno para a pena de 22 anos e 3 meses em regime fechado. Os outros envolvidos também tiveram uma pena, não foi do tamanho do Bruno, mas foi também uma pena considerável de acordo com o envolvimento e de cada questão que eles fizeram no crime. Teve as apelações depois, que foi a condenação. A defesa poderia ter interposto recursos buscando reformar as decisões, mas essas etapas elas dependeriam do atendimento processual e também dos fundamentos jurídicos utilizados. Depois disso, teve o enfoque da violência de gênero, que foi esse caso que trouxe à tona as discussões importantes, que foi, em geral, a sociedade que fez muitas, como posso dizer, muitos relatos, muitas publicações a favor desse crime que aconteceu, queriam justiça no caso. E agora eu vou falar um pouco sobre a natureza das penas aplicadas. Bom, no caso da Elisa Samúdio, as penas aplicadas, elas foram aos envolvidos, com certeza, foram muito severas, considerando a gravidade do crime, como eu tinha acabado de falar anteriormente, que dependendo de cada coisa que algum envolvido fez, ia ser julgado. Se ele tivesse feito muita coisa, ia ser uma pena não tão grande, mas foram as penas, todas elas foram muito severas, de acordo com as informações. Bruno Fernandes, o jogador de futebol, ele foi condenado em 2013, com 22 anos e 3 meses de prisão, pela prática dos crimes de homicídio triplicamente qualificado e pelo sequestro e cárcere privado. A qualificadora da pena foi aplicada devido à conduta que envolveu a crueldade e o motivo de torpe e a impossibilidade da defesa da vítima. A vítima não teve possibilidade nenhuma de se defender, não teve nada. Eles agiram com muita crueldade e brutalidade. Depois teve os outros réus. Eles, além do Bruno, também tiveram outros envolvidos no crime, também foram julgados, incluindo seus irmãos e o ex-policial. Essas penas variaram conforme a participação do crime. Depois teve o cumprimento da pena. Bruno deveria ser cumprido em regime fechado, só que, dada a gravidade do homicídio, no entanto, é importante ressaltar também, que a aplicação da pena e as condições do cumprimento poderiam ser influenciadas em possível recurso, tipo no comportamento dele e em outros fatores também, dentro da prisão. E teve também as mudanças das penas, que foi relevante lembrar que durante o decorrer do processo, os réus têm o direito de recorrer nas decisões, podendo haver modificações nas penas, Depois teve as conversões e progressão. Após o período de cumprimento,
da pena, existe a possibilidade de progressão para um regime mais brando, como o réu cumpra certos requisitos legais, ou seja, se ele tiver um bom comportamento, possa que essa pena seja diminuída, que for o caso dele, né? Agora eu vou falar na repercussão política e social dos casos. O caso de Elisa Samúdio teve uma repercussão política e social significativa no Brasil. Foi algo que abalou muito a sociedade brasileira, envolvendo diversas discussões sobre a violência contra a mulher, o feminicídio e também a impunibilidade em caso de crimes de gênero. A questão, eu vou falar agora alguns dos principais pontos das persecuções que eles avaliaram, que foi o aumento de conscientização, teve também um movimento social e teve a legislação de políticas e públicas e muitas outras coisas, que o caso fez parte sobre um cenário que impulsionou debates sobre a criação e a melhoria da legislação referente ao ocorrido. E é isso.